E agora sim, eu vou apresentar ele, que é o nosso convidado de hoje. Fiquei sabendo, aliás, que ele foi o primeiro mentor de Davi Braga. Olha só, ele é escritor, conselheiro de negócios, autor do livro O Pitch Perfeito e especialista em investimento anjo pela FEA USP. Ele é o Mac, Edson Mackenzie. Tudo bom, Mac? Cara, que encantado estar aqui com vocês, assim. Primeiro que caramba, é muito legal estar aqui, produzir conteúdo, levar um pouco de conhecimento pro nosso público e, cara, como pessoas que eu admiro pra caramba há tanto tempo, né? Bom, muito... Que honra. Só queria fazer uma ressalva, porque você falou que monstros aqui, né? Eu sou monstro, mas eu sou bonitinho, né? e a segunda ressalva é que você falou que eu escrevi o livro Pitch Perfeito, quem fez o prefácio do meu livro, primeiro a ler foi o Davizinho também, então... Legal. Super Davi. A Cris Arcangeli, do Shark Tank, ela falou que o meu pitch foi o melhor pitch da história do Shark Tank. E quem desenhou o meu pitch do Shark Tank pra mim foi o Mackenzie. Foi o Mackenzie. Então contei essa história lá no prefácio, né, Mac? Sim, já legal, sei. Legal. Eu queria começar aqui dizendo que o Mackenzie é um dos caras mais geniais que eu conheço na vida. E muita gente muito boa sentou nessa mesa. Baixa a barra, pra senão... Não, vou levantar a barra. Levanta. Ele levantou, ele é um dos caras mais fodas que já sentaram nessa mesa, na minha opinião. E, pra você ter noção, ele criou o YouTube antes do YouTube. Ele não fala isso porque ele não gosta de comunicar das vitórias dele, do quão bom ele é, mas os amigos de verdade fazem questão de comunicar. Pra mim, ele é um dos caras mais geniais do Brasil, um dos caras que mais educaram o ecossistema empreendedor. Ele foi eleito 6 vezes o melhor mentor do Brasil. E pra mim, ele é o cara que todas as empresas deveriam ter por perto, não apenas pra tocar gestão, operação, não apenas pelas conexões, mas pela sabedoria, conhecimento e possibilidade de inovação que esse cara tem pra oferecer, que é o que ele oferece pra mim. Então acho que é importante deixar claro isso. Pô, pro Davi falar isso, hein? É moral, hein? Agora você entende por que eu fico constrangido? O gigante Davi, o cara que, assim, o cara que puxou toda a família, assim. As pessoas pouco falam também, mas o Davi foi o primeiro cara que se destacou. E quando eu conheci o Davi, é uma história que a gente brinca muito. Ele devia ter uns 8, 9 anos, eu tava com o pai dele, sou muito amigo do pai dele. E aí falou assim, fala pra ele que ele quer empreender, ele tá cheio de ideias de negócio, fala pra ele que a nossa vida é difícil. Aí o Davi começou a me contar as ideias dele com 8, 9 anos, assim, e aí eu fiquei assim, impressionado. Eu falei, cara, aqui tem jogo, né? E aí hoje eu vejo a minha filha com 8 anos conversando com o Davi, eu tenho muito essa coisa de voltar no passado, sabe? De conectar, e isso é muito legal. Então eu me sinto muito honrado com esse carinho que o Davi sempre traz pra mim. É um gigante, é um cara que... com uma cabeça fora do comum, assim, a capacidade dele de aprender, de compartilhar. E eu aprendo muito com o Davi. Eu acho que isso é uma característica que eu sempre tive de ouvir absolutamente todas as pessoas, independente de idade, de onde elas vêm, como elas... Enfim, eu sempre gosto de aprender com todas as pessoas. Eu aprendo demais com o Davi e cara, aprendo também, quero muito aprender com vocês aqui hoje. Moleque é uma metralhadora aqui. Mas deixa eu falar, depois dessa rasgação de seda... Depois eu mando o Pix, Mac. Você tava comentando aqui nos bastidores que você trabalhou como locutor da nossa Jovem Pan no Rio de Janeiro. Vou passar no RH pra pedir lá um... Conta aí um pouco da tua trajetória, Mac, pra quem não te conhece. Claro. Cara, eu comecei a minha vida com 14 para 15 anos, eu fui caboman no Maracanã. Eu enrolava cabo. Na verdade, minha mãe sempre é apaixonada por rádio. Eu sou carioca, né? Nascido na comunidade de Janeiro, da favela do 48, no Rio da Prata. É a primeira grande oportunidade que eu tive de trabalhar com comunicação. Eu amava comunicação. Foi trabalhar com caboman. Depois eu fui trabalhar como sonoplasta numa emissora de rádio. Fui migrando de rádio em rádio. Até que eu consegui uma oportunidade para fazer cobrir uma folga de técnico de som na Jovem Pan do Rio, no grupo da Brasil na época, e foi excelente. E depois eu acabei ficando um tempo lá, virei locutor da casa, então fiquei bastante tempo, até que eu recebi o convite para ir para uma outra emissora, e fiquei nessa outra emissora até encerrar minha carreira definitivamente como radialista oficialmente. Mas de lá para cá eu sempre continuo gravando esporte comercial, cinema, então sempre tô gravando. Rádio é uma cachaça, não tem jeito, literalmente é um grande vício. E os cariocas são muito ouvintes, são os ouvintes mais assíduos aí do Brasil. Um dos meus chefes, assim, um dos que eu mais curti trabalhar foi o Cristóvão Neumann, que trabalhou aqui na casa, foi coordenador. Eu nunca trabalhei aqui, especificamente em São Paulo, mas eu sempre vinha pra cá. No início do Foursquare, eu era o prefeito aqui da esquina, da Joaquim Eugênio com a Paulista, então eu sempre estava aqui, sempre vir pra cá pra Jovem Pan, sempre foi uma coisa
muito fora do comum para mim, era muito o meu grande objetivo de vida. Por conta de trabalhar em rádio, eu abri uma produtora de áudio e vídeo. A gente sempre que trabalha em rádio tem que ter 2, 3 empregos, né? E a minha produtora de áudio virou... Não é fácil. Animador. As pessoas não sabem como é que é, mas a gente tem que ter outras atividades. Abri uma produtora de áudio que virou uma produtora de vídeo com o tempo. Da produtora de vídeo, a gente... Por estar viajando muito, estar fazendo muitas coisas, a gente pensou em como a gente conseguia ter um diferencial. Nessa de ter um diferencial, a gente desenvolveu um sistema que pudesse compartilhar vídeos com mais facilidade. Hoje é fácil a gente falar, gravei um vídeo, vou te mandar aqui um link do meu vídeo, mas eu tô falando de 2001, 2002, isso era impossível. A gente criou um sistema de FTP que fez com que o Ariel Alexandre, que era meu sócio, era nosso técnico de CTO da empresa, a gente criou um produto a partir dali e do Videolog.tv a gente competiu globalmente com muitas emissoras, com muitos portais. A gente fez parceria com muitos portais, a gente esteve aqui na época do Vírgula e a gente fez coisa com Vírgula aqui também. Em que ano é isso, Mac? A gente que veio pra cá pra fazer parceria aqui com o Vírgula, isso em 2007, 2008. Transmitido os programas do Pânico na rádio pelo Vírgula naquela época. Então você tava por trás ali do negócio. A gente acabou não fechando com o Vírgula, na época o Calainho, que era o diretor lá operacional, a gente acabou não fechando, mas a gente contribuiu muito pra lá. O Antônio Guerreiro, que era daqui da casa também, foi depois pra R7, fundar o R7 e levou a gente para R7. Então, quando a gente saiu do UOL, foi para R7. Então, eu tenho uma história da minha vida muito envolvida com o rádio, claro. Não dá para você ter uma história do rádio sem estar envolvido com a Jovem Pan. Muito bacana, muito bacana. Legal. E essa plataforma aí depois, qual é que foi? Ela foi o seu caminho para entrar nesse universo de startups e mentoria? Você chegou a vender ela foi um sucesso? Como é que foi essa trajetória depois desse negócio? A gente fundou em maio de 2004, a maior referência do mercado é o YouTube, que nasceu em fevereiro de 2005, então tem uma diferença de 9 meses de uma entre a outra, né? E entre a gente e o YouTube teve Vimeo, Metacaf, Dailymotion, teve vários portais globais que cresceram muito, alguns ainda estão de pé, outros quebraram também, fecharam. A gente teve grandes vitórias ao longo do tempo. A gente foi a primeira plataforma de vídeo do mundo, a gente foi a primeira plataforma da América Latina a ter transmissão de vídeo em alta definição, a gente fez parceria com um grande grupo de comunicação. Essa empresa me fez sentar com o teu pai um dia para conversar sobre negócios e business. Para mim, eu tinha que botar isso no meu currículo, uma grande vitória. Sentar com o seu tuta para poder conversar sobre isso, né? Conheci seu avô também no comecinho da Panflix. Então, assim, tipo, foi muito legal. Mas a gente passou por muitas dificuldades. A gente acabou de passar agora por uma pandemia do Covid-19, mas pouca gente se lembra, mas em 2009 a gente teve uma outra grande pandemia de ebola, gripe suína, que impactou principalmente mercados globais. A gente tinha muito cliente fora do Brasil, meu foco sempre foi Europa, e meus clientes acabaram diminuindo o volume de tráfego de dinheiro pra gente, então a gente teve que se reinventar muito. A gente se manteve ainda de pé, mas quando foi em dezembro de 2014, eu tomei a decisão que não dava mais para ficar de pé. Foi uma decisão bem difícil, demitir todas as pessoas, reorganizar toda a minha operação, e em janeiro de 2015 eu fechei a empresa oficialmente. E aí, qual que foi o próximo passo? E fora isso, uma outra pergunta também, Edson. E o que você acha que faltou ali pro YouTube e a sua plataforma? Ótima assim, né? É só sorte ou foi algum gatilho, né? Porque a gente sabe que o YouTube foi inventado, acho que por dois jovens e venderam por 2 bilhões pro Google, né? O Chad Hurley e o outro, esqueci o nome agora, eles eram ex-funcionários do PayPal. E eles tinham muitos contatos, a rede de investidores, em especial investidores anjos nos Estados Unidos, era muito grande. Então eles conseguiram pegar alguma quantidade de dinheiro e começar a operação com cerca de $2 milhões. A gente começou o nosso negócio totalmente bootstrapping, ou seja, com dinheiro próprio, com capital próprio, investindo dinheiro próprio para acontecer. Te falei que a gente começou a operar em 2000, a gente já tinha empresa, meu primeiro CNPJ eu abri com 18 anos, né? Foi em 99, meu primeiro CNPJ. Meu primeiro CNPJ de tecnologia eu abri em 2004. Então, foi muito longo essa trajetória. Mas, para responder você mais diretamente, o ecossistema de investimento no Brasil ele é inexistente. Mesmo hoje ou na época? Não, na época. Hoje a gente tem... A Bossa Nova Investimentos é o maior player do mercado, mais de 1.500 empresas investidas, e investindo tickets bem pequenininhos até tickets muito grandes. Porque como é que funciona o mercado? Para a gente entender, né? Quando a gente fala dos unicórnios, são as empresas que valem $1 bilhão ou mais. Essas empresas, para elas chegar a essa valoração, elas precisaram ter grandes fundos de investimentos, private equity, que compraram percentuais da empresa pequenos, que fizeram que, na proporcionalidade, elas valessem mais de $1 bilhão ou mais. Mas para chegar nesse tamanho, você precisa passar por vários estágios antes. Então você tem
o primeiro grande investimento é o Série A. Dificilmente um Série A você chega a ser um unicórnio. Antes dessa onda toda de unicórnios que a gente tem no Brasil, o Buscapé foi o maior ticket que a gente teve, recebeu 400 milhões de dólares em investimento. Na época o dólar estava 2 para 1, então foi 800 milhões de reais, entendeu? Então assim, não bateu, não chegou a ser unicórnio, mas tinha tudo para ser unicórnio naquela época. E para você chegar nesse ponto, você tem outros investidores. Então você tem o Seed Money, que é o maior cheque antes da Série A, que a Série A são essas primeiras que fazem que a empresa chegue gigantesca, e antes do Seed Money você tem outros órgãos de fomentos, e no começo você tem tanto órgãos de fomento, que é dinheiro perdido, é fundo perdido, quanto investidores anjos. O ecossistema de investidor anjo no Brasil, ele começou em 2012, 2013. Então, logo assim, quando a gente já estava na reta final para fechar, entendeu? E ainda assim era inexistente. Se ainda hoje falar de investimento anjo no Brasil não é algo muito palatável, imagina naquela época. Total. Além de banda e maturidade do mercado, né? De consumidores e tudo mais. Nossa, sem falar em banda, né? Sem falar que, por exemplo, nós fomos um dos primeiros clientes da Amazon na América Latina. A gente trafegava em 2009 400 terabytes de dados. Que é coisa pra caramba pra época, Hoje já é quase... Só te dar em números gerais. Real. Deixa eu te dar um em números gerais. Quando a internet... Eu sempre participei da IAB, que é a Internet Advertising Bureau, e uma série de empresas. Quando o Brasil tinha 30 milhões de usuários de internet, 30 milhões de usuários, nós tínhamos 10 milhões de usuários de internet. Quando o Brasil bateu 50 milhões de usuários de internet, nós tínhamos 25 milhões de usuários de internet. Nós quem? É Videolog? Videolog.tv. Caraca! 25 milhões Vocês nunca pensaram em ir para os Estados Unidos e pegar o dinheiro lá? Porque lá a cultura já vem forte, né? Essa foi se eu pudesse listar alguns dos meus erros, esse é um deles. Esse é um... se eu soubesse. Se eu soubesse que tinha essa galera lá. Mas aí o meu erro nem é esse. Vou te explicar qual... Eu tenho uma resposta muito boa pra isso, porque é a minha forma de explicar. Você já treinou isso quantas vezes? Não, eu nunca respondi isso especificamente. Vou te explicar. Éramos dois sócios, eu e o Alexandre. Meu sócio, o Alexandre, ele era apaixonado por Estados Unidos. Tudo pra ele era os Estados Unidos, tudo era maravilhoso. E eu cresci numa família pobre, onde os Estados Unidos era um negócio muito distante, né? Então não era muito legal. Então sempre fui um cara muito comedido e estratégico. Na minha cabeça, o Brasil, por exemplo, língua portuguesa. Até 2025, naquela época, a gente falava que ia ter 1 bilhão de pessoas no mundo falando língua portuguesa. Somando Brasil, Angola, Macau, todos os países que falam língua portuguesa. Se você tinha... No mundo todo, você tinha Vimeo, Dailymotion, Metacaf. Dailymotion é uma empresa francesa. Metacaf é uma empresa holandesa. Você tinha o YouTube nos Estados Unidos. Vimeo nos Estados Unidos. Você tinha muita competição em língua inglesa. Por que eu vou atacar aqui se meu grande potencial era a língua portuguesa? Então, o que eu fiz? Eu passei a fazer, cara, vamos atacar a língua portuguesa. Vamos atacar, no máximo, espanhol. E aí, eu estudei espanhol. Eu tenho hoje, meu espanhol é infinitamente melhor do que o meu inglês. Ele é quase nativo. Eu consigo, inclusive, fazer sotaques diferentes. De tanto que eu estudei espanhol. E eu nunca me senti muito confortável com os Estados Unidos. E a maluquice hoje, e a gente foi uma das brigas com o meu sócio, né? O Ariel, ele sempre quis muito para os Estados Unidos, eu sempre quis ir para a Europa, por conta dessa coisa estratégica que eu tô te explicando agora. Olhando assim, faz muito sentido. Sim. Mas agora que passou tudo, será que se eu tivesse ido para lá não teria sido diferente? Porque muito da nossa base era lá, a gente tinha um parceiro tecnológico que era a ON2, que foi comprada pelo YouTube muito tempo depois, que ficava em Nova York. Então a gente sempre teve muita proximidade com o mercado americano, mas eu sempre pegava aqui o mercado americano e apontava para a Europa. Eu sempre fiz isso. E meu sócio era ao contrário. Não, tá perdendo tempo para a Europa, vamos morar para os Estados Unidos. E a maluquice toda hoje é que hoje ele mora na Europa e eu basicamente trabalhei nos últimos anos para empresas americanas. Né? Então, a vida é muito louca. Mas a gente continua melhores amigos.